Vamos dar continuidade ao comentário das questões. Vamos comentar agora a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima questão. Então, o que eu estou indagando aqui? Primeiro, eu perguntei quais são os princípios sobre os quais se organizavam as sociedades primitivas. Pedi que fosse definido o que é família patriarcal, as principais características do Estado antigo, que vocês me falem um pouquinho sobre o Código de Hammurabi, legislação mosaica, Código de Manu, Lei das 12 Tábuas, o Corão ou Alcorão. E, por fim, as principais fontes do direito nas sociedades sem escrita e nas sociedades antigas. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre as sociedades sem escrita e as sociedades antigas. Então, quando eu falo em sociedades sem escrita, eu estou me reportando àquele período da história onde o homem é nômade, ele se desloca de um local para o outro, ele, ao se deslocar, leva consigo só aquilo que ele pode carregar. Ele, portanto, não conhece ainda a linguagem escrita, ele se comunica com base na oralidade e ele já desenvolve um direito. Esse direito está muito baseado nos seus costumes, nos seus hábitos, e ele se mistura, se mescla com a religião. Muito bem, a esse período eu chamo de pré-antiguidade. E nesse período também, como esse homem ele é nômade, ele não se sedentarizou, ele, portanto, não vê como importante ter a propriedade da terra. Muito bem, se a gente tiver que destacar aqui a principal fonte de direito das sociedades sem escrita ou das sociedades denominadas da pré-antiguidade, a gente vai dizer que a principal fonte do direito são os costumes. Muito bem. Quando eu já vou para um outro período histórico que eu chamo de antiguidade e que a gente demarca como início dessa antiguidade, né? O momento em que o homem já descobriu a escrita, ele se sedentarizou e passa, além de desenvolver a agricultura e a pecuária, ele passa também a desenvolver as atividades comerciais, primeiro daquela maneira rudimentar, como a troca de produto por produto, o escambo. Então, aqui eu tenho um período que eu chamo de antiguidade. Na antiguidade, o princípio que funda essas comunidades é o princípio do parentesco. Eu tenho a segmentação da comunidade em famílias de clãs. A ordem social é imposta pela religião. A gente tem que destacar que a maior parte desses povos da antiguidade são politeístas. E toda a estrutura e organização da sociedade, ela se edifica em torno da figura de um homem, de um varão, que é o pater familia. Então, aqui eu já estou definindo, né, o que é uma família patriarcal. É justamente aquela família que se organiza em torno da figura do homem. Esse varão, ele vai concentrar em si todos os poderes. Ele será o chefe da família, ele é o chefe religioso e ele também é o chefe político. O direito surge aqui da vontade sagrada dos deuses.
Os deuses são os antepassados, eles adoram os antepassados. A principal fonte do direito é o costume, mas aqui o costume já começa a se conjugar com a lex, com a lei, porque justamente a partir da antiguidade que surgem os códigos da antiguidade. E aí eu já respondo a sexta questão. O Código de Hammurabi, a legislação mosaica, o Código de Manu, a Lei das 12 Tábuas, o Alcorão ou o Corão, são códigos da antiguidade. São códigos que já têm diversas prescrições de ordem de direito público e de direito privado. Então, eu já vou ter toda uma organização legislativa desses povos da antiguidade, que vão organizar a vida social da família, a vida entre os vizinhos, vão instituir normas de cunho político, administrativo, a maneira como a sociedade se organiza, e também vão instituir normas de direito penal. O destaque que a gente tem que fazer aqui é que as transgressões, as normas, as regras, elas demandam a imposição de penas severas. Por quê? Porque toda transgressão para eles significa também uma ofensa aos deuses. Então, a gente, com esse comentário, a gente consegue enfrentar as questões de número 3 até número 7.